Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo convite. Quero convidar vocês a participarem do meu clube do livro de memória e ficção. Eu já lancei o clube lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui, mas quis vir aqui no YouTube, né, fazer esse convite oficial e também responder algumas dúvidas que acabaram surgindo. E é isso, tentarei ser o mais breve e objetiva possível, porque eu sei que às vezes eu acabo desvirtuando o assunto, mas enfim, vamos lá. De memória e ficção, o principal objetivo do clube, então, é ler, pensar, olha aí, já me enrolo, eu penso que eu tenho que ser rápida e já começo a me enrolar. Então, o principal objetivo do clube é pensar a memória em diversos contextos de escrita. Não só a memória enquanto um registro histórico, enquanto um relato pessoal de um determinado evento ou de um determinado período, mas a memória também como um recurso que a gente pode utilizar, que a gente vai ver dentro da literatura também, né? Que vai ser algo que a gente consegue perceber. Então, a ideia mesmo é a gente expandir a nossa noção de memória, de escritos de memória, a gente lê diferentes livros e ver como ela vai desenvolvendo, né, nesses escritos. Pensando nisso, eu separei as 6 primeiras leituras e dividi elas em 2 ciclos, 2 trimestres, né? O primeiro ciclo se chama Memória como Representação, então é a gente pensar na memória enquanto algo que vai representar um determinado período histórico, e eu escolhi propositalmente 2 obras de ficção para abrir esse primeiro ciclo, para a gente conseguir ter dimensão de que a memória ela também interfere dentro da ficção. O clube ele inicia agora em fevereiro, tá? A primeira leitura ela já é de fevereiro, que é Caro Michele, de Natalia Ginzburg. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, com tradução de Homero Freitas de Andrade e pós-fácil da Vilma Areias, um pós-fácil excelente. E bom, Caro Michele é um livro de ficção, é um romance de ficção da Natalia, mas aqui a gente vai ter como pano de fundo a Roma da década de 70 ali, mais ou menos, que quase sofreu um golpe de Estado, e a gente vai ver isso dentro dessa obra. Então, a gente consegue perceber o quanto a vivência da Natalia influencia também na escrita dela de ficção. Esse é um romance epistolar, então a carta ela já é um outro recurso também para afirmar que essa história ela tem um local, ela tem uma data, ela tem pessoas que estão vivendo naquele contexto, então eu acho muito interessante a gente explorar isso. Então é isso, abrimos fevereiro com Caro Michele. Depois a gente vai para o Chile com Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. Essa minha edição é da Kozak Naif, a tradução é do José Geraldo Couto. Essa mesma edição está saindo naquele livro Ficções da Companhia das Letras. Eu acho que lá eles reuniram vários romances curtos, né, do Zambra, e um deles é o Formas de Voltar para Casa. Então, se vocês não encontrarem por esse título, saibam que está em Ficções, né? Publicado pela companhia. Mas bom, aqui a gente vai ter então como pano de fundo a ditadura do Chile, e é muito bacana a gente ver como que o Zambra vai utilizar, né, da vivência dele também. A gente tem alguns respingos autobiográficos dele aqui, mas é uma história de ficção, e aí a gente vai ver como ele trabalha com isso, né? E aí teremos duas pessoas diferentes em diferentes períodos históricos, e aí a gente consegue também ver o quão diverso, né, a gente pode utilizar a memória, a diversidade, né, desses escritos. Finalizamos esse ciclo, então, com Mudar Método, do Edouard Louis. Esse livro não é ficção, é uma obra não ficcional, é uma obra de memória, de fato, do Edouard Louis, só que aqui ele vai falar sobre a relação dele com a literatura, né? Como a literatura pode ser um instrumento de autodescoberta também, que eu acho que tem tudo a ver com esses dois, a gente finalizar, né? Abril, então, é isso, né? Fevereiro, março, abril, finalizar esse primeiro ciclo com essa obra do Edouard Louis, que tem tudo a ver com o que a gente já vai ter lido, né, nos 2 primeiros meses. Então finalizamos com Mudar Método. Depois a gente vai para o segundo ciclo, o segundo trimestre, que se chama Memória como Construção. Então pensar na memória enquanto algo que vai construir identidades fragmentadas, muitas vezes, né? E aí a gente inicia esse ciclo, abril, maio, eu sou muito perdida nos meses, maio, com Hospício a Deus, da Maura Lopes Cansado, escritora brasileira, e aqui a gente vai ter acesso aos diários dela quando ela foi internada em alguns hospitais psiquiátricos, se eu não me engano, acho que não foi só um. E aí a gente vai ter então esses relatos, né? Ela vai contar pra gente como que ela tá se sentindo, enfim, diários, né?
Eu achei muito interessante a ideia desse livro, né? Eu fiquei com muita vontade de ler ele quando eu recebi ele aqui em casa, mas eu acho que vai ser uma descoberta ainda mais enriquecedora ler ele em conjunto. Então essa é uma obra que eu não li, eu não conheço, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Depois a gente vai, maio, junho, com Trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen. Essa edição é da Companhia das Letras, com tradução da Heloísa Yan e Christian Lee Garubo. E aqui a gente vai ter a trajetória da Tove, né? A gente vai ter a infância, a adolescência e a dependência. Então a gente vai ter como que ela começa aí a vida dela e a relação dela com a mãe, e aí a gente vai percebendo a evolução dela, a ascensão e a queda dela depois, quando ela começa a ter ficar viciada em remédios e tal. Eu não vou contar muito sobre a história, porque eu acho que é uma história que a gente precisa descobrir ela lendo, mas é isso. Em junho, Trilogia de Copenhagen, da Tove. E por fim, a gente encerra esse segundo ciclo com O Acontecimento, da Annie Ernaux, publicado pela editora Fósforo, com tradução da Isadora de Araújo Pons. E aqui eu gosto muito da escrita da Annie Ernaux, porque ela tem uma escrita muito fragmentada. Ela seleciona pequenos recortes da vida dela, pequenas situações, e ela nos conta. E aqui a gente, de fato, vai ter um acontecimento. É um livro mais curtinho, que eu escolhi propositalmente, porque eu sei que o da Tove é um pouquinho maior, e eu entendo que às vezes a rotina das pessoas, às vezes não tem muito tempo para ler, né? Então eu quis tentar equilibrar um pouquinho o número de páginas por mês. Mas é isso. Então finalizamos com O Acontecimento. Esse livro eu ainda não li, eu sei sobre o que ele se trata, mas ainda não li ele, tô muito ansiosa, acho que há grandes chances de eu gostar muito. Eu adoro a escrita da Annie Ernaux, principalmente por isso que eu comentei com vocês, né, que diferentemente de outros escritores e escritoras que focam, por exemplo, na sua relação com o pai, com a mãe, como o Edouard Louis, né, com o irmão, a Annie Ernaux, ela foca em pequenos acontecimentos, em pequenas situações da vida dela. Eu acho isso muito interessante. E é isso, gente, essas são as 6 primeiras leituras. Para participar do clube, as inscrições são pelo Catarse, eu criei uma página lá no Catarse. O valor é de R$15 mensais para participar do clube, que dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, que lá eu coloco materiais de apoio, também coloco um calendário, né, da leitura do mês, com as metas semanais, só para a gente ter uma noção de quantas páginas mais ou menos a gente tem que ler até o nosso encontro acontecer, e teremos um encontro mensal. A minha ideia é que a gente faça o nosso encontro sempre da leitura do mês vigente no primeiro sábado do mês seguinte. Então a leitura de fevereiro discutir no primeiro sábado de março, leitura de março discutir no primeiro sábado de abril, e assim sequencialmente. Claro que essas datas elas são flexíveis, algumas pessoas me perguntaram sobre se realmente seria no sábado, qual horário. Obviamente que eu vou ver com todo mundo as disponibilidades, se a gente precisar ajustar, não tem nenhum problema, se a gente precisar mudar o dia, mudar o horário, também não tem problema. Eu coloquei essas datas mais para ser como um guia de quando mais ou menos a gente vai discutir as obras mesmo, né? Mas não tem nenhum problema em alterar. Então é isso. Tentei fazer com que seja um valor mais acessível mesmo para mais pessoas participarem. Quis cobrar mais no sentido de que dá um trabalho mesmo pensar nisso tudo. Eu me conheço, eu tenho essa coisa meio professora, então eu sei que eu vou pesquisar bastante, que nos nossos encontros muito provavelmente eu vou levar materiais extras pra gente pensar na leitura, então é algo que realmente dá um trabalho. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se quiserem acessar mais informações, eu vou deixar aqui o link para o Catarse para vocês se inscreverem. Vou deixar também o link do meu Instagram, que lá também tem algumas fotinhos, alguns textos que eu coloquei referente ao clube. Respondi algumas dúvidas também. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Espero muito que vocês possam participar do clube. Até o próximo vídeo. Beijo!